Muito bom dia, boa tarde ou até mesmo uma boa noite, dependendo do horário que você encontrou um tempinho para ver mais uma videoaula nossa. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Aula de História com o professor Veríssimo Guedes, do Colégio Externado Santa Clara, que nessa parceria com o Sistema Farias Brito de Ensino, vem buscando o melhor para vocês, nossos alunos e alunas, para que mesmo durante essa pandemia, sigam com seu aprendizado de qualidade e com satisfação. Essa aula de hoje são para os meus alunos e alunas do sexto ano A e B do Centro e sexto ano da Boa Passagem. E para todos vocês que nos acompanham por meio do canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meus amores, como a gente vem estudando até aqui, a gente vem observando os processos de transformações das espécies ao longo da história, principalmente a nossa, do ser humano, do Homo sapiens. E aí, meus amores, nas aulas passadas nós estudamos a teoria do criacionismo, do evolucionismo e começamos a ver o processo de transformação e adaptação da espécie humana, suas correntes migratórias, a ocupação da Terra, povoamento do nosso continente, a América. Hoje nós vamos estudar aqui as primeiras grandes civilizações da humanidade, fruto daquele processo iniciado lá na Revolução Neolítica, com a descoberta da agricultura, a domesticação de animais, e assim puderam se tornar sedentários, se fixar no mesmo lugar por mais tempo, dando assim origem ao surgimento de vilas, aldeias e cidades, com organização social complexa, com um governante, com leis, com administração, com religião, com desenvolvimento tecnológico, as ferramentas que eles usavam na época, grandes invenções, e também, meus amores, com uma organização social mais diversa, com divisão de tarefas agora, não apenas caçadores e coletores, mas artesãos, camponeses, pastores, como é que eu posso dizer a vocês, governantes, sacerdotes, e assim vai surgir uma sociedade mais complexa, e infelizmente a desigualdade social. Certo, meus amores? Então vem comigo e vamos lá. Nós vamos iniciar hoje os estudos da nossa unidade 4, que fala dos povos mesopotâmicos, egípcios e americanos. E aqui eu já quero chamar a atenção de vocês o seguinte: o processo de sedentarização, ele não ocorreu no planeta inteiro ao mesmo tempo. Não foi assim, descobriu a agricultura, agora todo mundo sedentário. Não, foi em locais diferentes e em épocas diferentes. Essas três civilizações que iremos estudar mostram claramente isso. Os mesopotâmicos, por exemplo, começaram a formar civilizações mais diversificadas no Oriente Próximo, ali no Oriente Médio, onde hoje é Síria e Iraque, por volta de 8.500 anos atrás. Vamos ver também os egípcios fundarem sua grande civilização por volta de 4, 6 mil anos atrás, ali no norte da África, no nordeste do continente africano, na África do Norte. E veremos também as grandes civilizações que surgiram aqui na América por volta de 2.500, 3.000 anos atrás. Ok, meus amores? Épocas e locais diferentes, cada uma com suas características, com suas especificidades. Vamos nessa. Vamos falar aqui de Mesopotâmia, terra entre rios. A tradução da palavra grega Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Essas civilizações, os povos que vão desenvolver a Mesopotâmia, vão estar ali situados praticamente entre os rios Tigre e Eufrates. Por isso o nome terra entre rios. E vocês vão ver que as principais civilizações da antiguidade surgem na margem de grandes rios, que é o que possibilita a água para a irrigação, para a prática da agricultura e para a criação de animais, e para você também beber, né, meus amigos? É claro. Lembrando que eles praticavam a agricultura de regadio nesses povos que estamos estudando, não baseado na chuva, mas sim nas cheias periódicas dos rios. Os mesopotâmicos eram vários povos, sumérios, alcírios, caldeus, hititas, amoritas, babilônios, mas aqui, para início, nós vamos falar dos sumérios. Os sumérios desenvolveram a primeira civilização de que se tem notícia, uma das mais antigas, pelo menos que os historiadores e arqueólogos concordam que a civilização, para ter nesse momento aqui a denominação de civilização, eles olhavam se era sedentarizada, se viviam naquele lugar por mais tempo, se tinha a divisão social que governa os trabalhadores, suas leis, regras, ok, meus amores? Religião própria e escrita. Nesse momento estamos falando também de escrita. Graças ao desenvolvimento da agricultura, possibilitou o surgimento de aldeias e cidades e
com o desenvolvimento, a fundação das cidades e estados sumérios. O que é uma cidade-estado? Os sumérios, eles não tinham poder centralizado, eles não tinham um rei ou um imperador que mandava em toda a região deles, não. Cada cidade tinha autonomia, tinha seu próprio rei, seu governante, suas regras e suas leis. Era como se, por exemplo, hoje o Brasil deixasse de ser um país e fosse dividido em cidades-estados. Caicó teria seu próprio governante, seria autônomo, teria suas leis. Seria uma cidade-estado, como que se fosse um país, comparando assim para vocês entenderem melhor. Mas vamos lá, vamos ver o passo a passo. Certo? Desenvolvimento da agricultura. Os sumérios foram os primeiros a construir barragens e canais para distribuir a água dos rios Tigre e Eufrates, desenvolvendo a agricultura e a criação de animais. E também criaram o arado e a roda. O arado para cortar a terra e a roda, usada praticamente em tudo, nos carros de guerra, nos carros de transporte, levando mercadorias e mais carga cada vez mais distantes, puxados aí por tração animal, força animal. Certo, meus amores? Invenção dos sumérios. Galerinha, essas obras hídricas, barragens e canais de irrigação, era para aproveitar melhor as águas do rio. Esses povos eram pastores nômades que viviam perambulando, ali passando pela Ásia, pelo Oriente, às vezes na Europa, e chegaram ali e viram os dois rios, o Tigre e o Eufrates. Isso há mais de 8.500 anos atrás. Começaram ali a dar de beber e alimentar seus animais. Com a descoberta da agricultura, eles puderam usar as margens do rio, que era mais rica em nutrientes, quando o rio enchia, levava os nutrientes do fundo do rio, e aí tinha água para irrigar. E foi crescendo. E eles foram prestando atenção que o rio, em determinada época do ano, enchia e secava. Para as enchentes, eles se prepararam fazendo diques, para proteger a cidade da enchente. Para o período de seca, barragens, açudes, como nós temos na nossa cidade e outras da nossa região, que é bastante parecida a questão do clima e da temperatura, comparado com a região mesopotâmica, sendo que lá o processo de desertificação é maior do que o nosso. Enfim, galerinha, o que rola? Eles vão pegar e fazer barragens, açudes, para armazenar água para os períodos de seca. E também canais de irrigação para levar a água cada vez mais longe, aumentando assim a área de plantio, porque a população estava crescendo, tem que ter mais comida. Depois, com o excedente, eles vão desenvolver o quê? O comércio, muito baseado na troca de uma mercadoria pela outra. E cada vez mais os sumérios vão se desenvolver. Eles vão estar aqui, ó, no topo, 10/10, bombando. Certo? Surgimento das aldeias e cidades. O desenvolvimento da agricultura e da criação de animais propiciou o crescimento da população perto dos rios, surgindo assim as primeiras aldeias e cidades, como eu estava dizendo a vocês. Vão se desenvolvendo cada vez mais. Os sumérios fundaram as mais antigas cidades-estados, cidades autônomas, independentes, como Ur, Lagash e Uruk. Cada uma delas tinha suas leis, seu palácio e seu rei, que cuidava do comércio, comandava o exército e coordenava a construção de obras públicas. Gente, esses reis eram escolhidos entre os mais poderosos e os mais ricos, e aquele que tinha uma capacidade melhor de gerir os negócios e resolver os problemas. Foram os sumérios também, é atribuído a eles, certo? Tem outras civilizações que teriam invenção de escrita mais antiga do que a deles, mas a dos sumérios é que traz ali como é que eu posso dizer a vocês, uma maior aprovação por parte de historiadores e arqueólogos que foram usar a escrita com esse sentido que temos hoje, A invenção da escrita. Os registros escritos mais antigos são da cidade de Uruk, e eles têm a idade deles a 4.000 a.C., ou seja, 6.020 anos atrás. A escrita cuneiforme. Por que ela tem esse nome cuneiforme, professor? Porque eles faziam ela em tabletzinhos de argila, ainda úmido, e usavam estilete, com a ponta em forma de cunha, por isso cuneiforme. E eles usavam pictogramas, mais de 20.000 pictogramas, imagens que significavam palavras. Era bem difícil aprender a ler e escrever. Isso era feito nas edubas, as escolas, e só quem tinha acesso a ela eram os filhos das famílias mais ricas. Vejam como a educação era um privilégio naquela época. Hoje ela está democratizada, mas infelizmente algumas pessoas continuam sem ter acesso de maneira igualitária. Mas voltando aqui, a escrita cuneiforme, por conta do estiletezinho em forma de cunha, era usada para registrar o pagamento de impostos, controlar os estoques de produtos e escrever contratos, cartas e poemas. Gente, ela começa
com uma função administrativa, para registrar quem pagou os impostos, como é que está o estoque de arroz, de trigo, e depois ganha também esse aspecto que usamos até hoje, da literatura, do poema, certo, meus amores? Vamos nessa. Impérios mesopotâmicos. Diferentes povos vão conquistar a Mesopotâmia. Gente, os sumérios estavam viajando na crista da onda, bem desenvolvidos, cidades muradas, uma grande arquitetura, invenção da escrita, da roda, do arado, comércio crescendo. Isso ia chamando a atenção dos outros povos. Além disso, a religião tinha muita força entre os sumérios. Os sacerdotes tinham um papel de destaque. Eles construíam templos chamados zigurates, em forma de pirâmides, bem altos, porque servia de templo religioso. Era construído numa área onde tinha também a prática da agricultura, onde se armazenava a produção e fiscalizava também. E também servia de local para estudo astronômico. Gente, eles desenvolveram um calendário com cerca de 360 dias, mais 5, quase igual ao nosso, baseado no período, observando que os astros, a cada ciclo de 365 dias, repetiam as posições no céu. Eles desenvolveram o sistema sexagenário, que se baseia no número 60, a hora dividida em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos, o ano com 12 meses, aquela circunferência de 360 graus que vocês veem muito na matemática, né? Na roda, bem redondinha, 360 graus. Eles eram capazes de contar até 60 usando as duas mãos, porque eles contavam aqui as falanges do dedo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegou em 12. Aqui era mais uma mão: 12, 24, 36, 48, 60. Certo, galerinha? Então isso vai chamar a atenção de outros povos, que vai invadir e vai conquistar. Os sumérios também viveram a idade do metal, misturando cobre com estânio e assim fazendo bronze, fazendo ferramentas, armas e armaduras. Só que esses outros povos que vão conquistar os sumérios, mesmo bem desenvolvidos, eles vão ser conquistados, eles vão ter armas de ferro mais resistentes. Outro fator é o lance deles se organizarem em cidades-estados, não ter uma união para combater os invasores, tá certo? Então, nós vamos ter aqui os principais impérios: o Império Acádio, o primeiro Império Babilônico, são vários, o Império Assírio e o segundo Império Babilônico, aqui comandado pelos caldeus. Com o desenvolvimento da cultura sumério-acadiana, houve a adoção da escrita cuneiforme e a incorporação de práticas sumerianas, ou seja, quando os acádios vieram, dominaram a Suméria, que invadiram, que dominaram, eles acabaram assimilando aquela cultura dos sumérios. Por que fazer isso, professor? Que eram bonzinhos? Não. Se eles invadiram a Suméria justamente por conta disso, é claro que eles iam manter essas tradições, essas práticas, e vão acabar adotando tudo isso. Depois nós vamos ter um período onde outros povos vão dominar, e vai fazer surgir assim também o Império Babilônico, aqui com os babilônios, certo, meus amores? Uma das principais obras desse período aqui, nos principais legados, é o conjunto de leis regidas pelo princípio de proporcionalidade entre um crime cometido e sua punição, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Foi organizado pelo rei Hammurabi, por volta do século XVIII a.C. Ele mandou pegar todas as leis, costumes e talhar uma grande pedra negra, para que todos tivessem acesso a elas. E o código de Talião, olho por olho, dente por dente, é o seguinte: se por um acaso você mata um irmão de uma pessoa, ele vai lhe fazer passar pela mesma dor, ele vai matar um irmão seu. Então é olho por olho, dente por dente. Está entendendo, meus amores? É considerado um dos mais antigos códigos de lei. E aí nós vamos ter a formação do Império Assírio e depois o segundo Império Babilônio, já com os caldeus. Os babilônios, gente, vocês já devem ter ouvido falar. E lembra que na aula passada eu passei um videozinho para vocês mostrando? Era a Babilônia, como é que eu posso dizer a vocês? Ela sediou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia, mandado fazer pelo rei Nabucodonosor em homenagem à sua esposa. Era plantado jardins nas paredes dos prédios, das casas, e quem via de fora parecia que eles estavam flutuando, jardins suspensos da Babilônia. Certo? Esses aqui são os territórios dos povos mesopotâmicos. A civilização suméria, eles ocuparam essa região aqui.
Aí aqui é a extensão máxima do Império em amarelo, como vocês podem ver. Essa partezinha verde aqui é o primeiro Império Babilônico, ok? E essas listrazinhas mais finas é a extensão máxima do Império Assírio. Eles vão crescer, ó, vai aumentar ainda mais o território. E depois o segundo Império Babilônico, essa linhazinha verde. Então, gente, são vários povos que habitaram essa região, ó, que pega aqui parte hoje da Síria, do Iraque, e está entre os rios Tigre e Eufrates. Mas eles foram além. Certo? Como era a vida desses povos mesopotâmicos? A vida na Mesopotâmia. A maioria das pessoas era livres, mas havia grandes distinções sociais, baseadas na origem familiar, na profissão exercida e no local onde viviam. Famílias poderiam concentrar terras e formar grandes propriedades, adquirindo destaque social. Olha o lance da desigualdade social, da concentração de renda, e as pessoas sendo tratadas de acordo com suas posses, com a família, com suas origens, que vai dar origem à discriminação e preconceitos. Certo? No campo, praticava-se a agricultura, a criação de gado e o pequeno artesanato. Nas cidades, havia uma variedade de profissionais, de controlar a arrecadação de impostos, coordenar a construção das obras de irrigação, organizar os exércitos e abastecer os templos e palácios. Então vocês já vão vendo que ele tinha uma vida rural e urbana, e já existia a figura do funcionário público, né, para ajudar a administrar. Os mesopotâmicos eram politeístas. Seus deuses eram cultuados em templos chamados zigurates, como eu falei para vocês, que era templo, local de armazenamento e de estudo dos astros, onde um grão sacerdote conduzia as cerimônias religiosas, como o sacrifício de animais, práticas mágicas e oferendas aos deuses. Tudo era lá. Os rios serviam de vias para a circulação de pessoas e de mercadorias. Os mesopotâmicos trocavam sua produção por produtos como madeira, metais e pedras preciosas. Com o aumento do comércio, os mercadores utilizaram peças de metal como pagamento. Já começa a usar uma espécie de moeda. E aqui a gente vai terminando o tema 1 da unidade 4, que fala dos mesopotâmicos. Essa região não tinha muita madeira, por isso eles trocavam sua produção por madeira também, para usar nas construções, embarcações e tudo mais, nos carros puxados por animais, certo, meus amores? E um fato interessante é que eles sempre se adaptaram à região. Eles usavam a argila do rio para quase tudo, os tablets para escrever e também, meus amores, na fabricação dos tijolos. Esse tijolo que tem na parede das nossas casas hoje, esse modo de fazer esse tijolo, o modo antigo, sem a parte da Revolução Industrial, foi desenvolvido pelos sumérios há milhares e milhares de anos atrás. Eles deixaram vários legados para a gente: a escrita, a roda, estudos astronômicos, a divisão do tempo em 60, girando em torno dos 60, a roda. Então, o arado, grandes invenções dos sumérios, deixaram um grande legado para a gente. Ok, meus amores? Essa videoaula para vocês é o tema 1 da unidade 4. Vamos lá, sexto ano, vamos assistir, vamos fazer a leitura do tema 1. Que na semana a gente segue pelo Zoom e vai trabalhando daquele jeito que só a gente sabe. Galerinha, fiquem bem, se cuidem, cuidem quem vocês amam, tá certo? Já já tudo isso passa. Cuidem da saúde mental de vocês, para que quando isso passar a gente possa voltar às nossas atividades e aproveitar muito a vida ainda. Saudades de vocês, se cuidem, fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um e cada uma e até a próxima!